Fale, meus jovens, meu nome é Cássio San e seja bem-vindo ao Universo Selvagem. Os cavalos são animais extremamente leais e inteligentes que, ao longo da história da humanidade, já nos ajudaram com várias tarefas diferentes, desde a utilização em batalhas e guerras, até uma importante participação em logística de transporte. Hoje em dia, existem muitas pessoas apaixonadas por esses animais, e a criação de cavalos é uma espécie de hobby apreciada por muita gente. E olhando para a beleza deles, não é muito difícil de entender o que atrai tanta gente para esse meio. No vídeo de hoje, você vai conhecer as raças mais bonitas de cavalos encontradas no mundo. Então não saia daí, porque eu garanto que você não vai se arrepender. E já aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora, bora pro vídeo. Cavalo cigano. Com suas crinas incrivelmente longas e uma estatura considerável, os cavalos ciganos não poderiam ficar de fora dessa lista. Essa espécie é conhecida principalmente por sua capacidade de salto extremamente alto, o que pode ser de suma importância em competições profissionais. Dá só uma olhada na elegância desse animal correndo com a crina balançando ao vento. Não é nenhuma novidade que essa espécie já seja considerada uma das mais bonitas do mundo. E alguns donos até mesmo inovaram na hora de arrumar o penteado desses cavalos. E uma outra característica dos cavalos ciganos é a presença de pelos espessos nas patas, o que sem dúvida contribui muito para a elegância dessa espécie. E além de serem muito bonitos, eles também são famosos pelo carinho que demonstram por seus criadores e até mesmo com as crianças. Knabstruper. A raça Knabstruper teve sua origem na Dinamarca em meados do começo dos anos 1800 e desde sempre chamou muita atenção pela sua coloração incomum e impressionante. Esses belíssimos cavalos possuem manchas ao longo de todo o corpo de forma semelhante aos cachorros dálmatas. Mas isso não é tudo o que impressiona nessa raça. Eles são tão inteligentes e capazes de aprender novos comandos que frequentemente são utilizados em apresentações e shows de mágica. Toda a beleza do Knabstruper fez com que ele tenha sido muito utilizado ao longo do tempo, em cerimônias e até mesmo em formalidades da realeza dinamarquesa. Cavalo frísio. Esses cavalos são originários da Holanda, e é bem fácil identificá-los no meio dos outros. Basta prestar atenção na brilhosa pelagem escura e na belíssima crina que eles ostentam. Essa raça é conhecida pela força além do normal, o que fez com que no passado esses cavalos fossem utilizados para puxar as carruagens dos reis, príncipes e demais integrantes da realeza, e eles faziam isso muito bem. Apesar de ser uma raça bastante populosa hoje em dia, esses cavalos quase foram extintos. Felizmente, após o final da Segunda Guerra Mundial, a espécie conseguiu se recuperar e hoje existe em abundância ao redor do mundo. Por isso, trata-se de uma espécie que resistiu muito bem à passagem do tempo, tendo acompanhado os seres humanos em diferentes épocas da nossa história. Shire. A raça de cavalo Shire é um dos mais retratados em séries e filmes medievais. É um animal extremamente importante para a história da Inglaterra, país de onde ele é originário. O Shire está entre os maiores cavalos do mundo e é dotado de uma incrível força física e resistência, características que facilitam a sua utilização para fins bélicos. Durante as batalhas medievais, podiam tranquilamente carregar homens fortemente armados e equipados com armaduras pesadas. Além disso, puxavam as carruagens onde desfilavam princesas e rainhas. Dá só uma olhada no tamanho desse gigante, que pode facilmente passar de 1,70 m de altura. Mas, apesar de seu porte físico que pode assustar um pouco, são animais dóceis que podem aprender vários comandos e costumam respeitar muito seus donos. Outra curiosidade interessante é que no filme Valente, da Disney, o cavalo utilizado pela personagem Mérida, o Angus,
é da raça Shire e retrata muito bem as características dessa raça encantadora. Akhaultek. O cavalo Akhaultek vem do Turcomenistão e é um animal extremamente rápido e resistente. Mas o que mais chama atenção nele é a forma como sua pelagem parece reluzir, causando um efeito muito bonito. Por esse motivo, ele recebe o apelido de cavalo de ouro. Hoje em dia, a população dessa raça conta com apenas 6.660 animais, quase todos na Europa e na América do Norte. E há um grande esforço para manter o Akhaultek firme ao longo do tempo. Afinal de contas, estamos falando de uma raça que já está entre nós há milhares de anos. São cavalos muito ativos e gostam de passar o tempo correndo pelos campos. E para que continuem ostentando o brilho na sua pelagem, precisam ser muito bem cuidados. E como você pode ver, também podem ser muito bons em corridas, obstáculos e outros esportes. Contois. Com uma força física monstruosa que o coloca entre os cavalos mais fortes do mundo, o Contois possui uma história milenar como animais de tração. Eles são originários da região montanhosa entre a França e a Suíça, e foi por lá mesmo que se popularizaram ao longo de diferentes épocas. A força surreal desses cavalos permite que eles carreguem até mesmo as cargas mais pesadas, e isso nos ajuda a entender por que eles se tornaram tão populares em uma época onde o transporte de grandes volumes era um verdadeiro desafio. Em períodos de guerra, os cavalos Contois foram utilizados para carregar armamentos de grande porte, prestando um suporte valioso para as forças francesas. Hoje em dia, é possível vê-los em fazendas e campos de toda a Europa, e eles seguem impressionando a todos com sua força. Pônei Shetland. Essa raça, como o nome já indica, teve sua origem nas ilhas Shetland, na Escócia, uma região muito conhecida pela criação de cavalos de pequeno porte. Esses pôneis foram expostos desde sempre a um clima severo, com temperaturas muito baixas durante o inverno. Isso, somado ao fato de que nem sempre a quantidade de comida disponível era suficiente, fez com que eles evoluíssem de uma forma a resistir muito bem a essas adversidades. Os pôneis Shetland foram utilizados ao longo da história para puxar carroças, principalmente carregando carvão e arando terras de cultivo. A chegada da Revolução Industrial e o consequente aumento na demanda por carvão fez com que vários espécimes dessa raça fossem enviados para a Grã-Bretanha, onde passaram a trabalhar em minas. Infelizmente, esse trabalho pesado fez com que muitos cavalos morressem de forma precoce. Hoje em dia, são montados por crianças em aulas de equitação e condução de carroças, mas também são atrações comuns em feiras rurais e eventos realizados nas cidades do interior do Reino Unido. Appaloosa. O Appaloosa é um cavalo bastante famoso e pode até lembrar um pouco o Knabstruper por conta de sua pelagem, que às vezes pode também apresentar manchas escuras ao longo do corpo. Mas o fato é que, na verdade, o Appaloosa pode ter milhares de padrões diferentes em sua pelagem. Esses animais são realmente muito antigos e alguns especialistas afirmam que eles foram representados em pinturas rupestres com cerca de 20 mil anos de idade. Esses cavalos foram amplamente utilizados na China, onde eram vistos como artigos de luxo pela nobreza. Porém, nos últimos séculos, passaram por várias transformações na América do Norte, principalmente com a influência dos nativos americanos, que levavam muito a sério a criação de cavalos de caça e guerra. Falabella. O Falabella é uma das menores raças de cavalos do mundo, raramente passando dos 81 centímetros de altura. Ele é tão pequeno que não pode ser considerado um pônei, e sim um cavalo miniatura.
Mesmo sendo tão pequenos, eles ainda são utilizados para montaria em alguns casos, e respondem muito bem aos seus instrutores quando estão aprendendo novas técnicas e ordens. São cavalos muito leais e extremamente dóceis com seres humanos. E como você pode ver, são criaturinhas que gostam de brincar, principalmente em suas fases mais jovens. Haflinger. Essa raça é originária da região montanhosa entre o norte da Itália e a Áustria. São relativamente pequenos, mas ainda assim bem maiores que o Falabella, por exemplo. Mesmo assim, possuem músculos fortes e cavalgam com uma elegância peculiar. É bem fácil distinguir esses cavalos entre os demais, já que eles sempre possuem pelagem na cor caramelo. Mas não é a sua cor que realmente chama a atenção. Muitos criadores de cavalo são apaixonados pela crina dessa raça e dizem que, comparada às outras espécies, é uma das mais bonitas e diferenciadas. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, pessoal, e eu agradeço por você ter ficado com a gente até o final. Se você gostou de conhecer todas essas espécies encantadoras, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Sua ajuda é muito importante para o canal continuar crescendo. E assim, você também garante que será sempre avisado quando lançarmos novos conteúdos. Então valeu pela parceria e até a próxima!